Fala galera, beleza? Professor Kaon aqui. Vamos para a nossa aula de física. A gente vai ter uma introdução aí à eletrostática, falando sobre cargas elétricas, certo? Então, vamos começar aí, explicando um pouquinho para vocês como que nossos slides estão organizados. No canto esquerdo de vocês aí, vocês vão ter as cargas elétricas, no caso, que é o tema da nossa aula. No meio aqui a gente tem a nossa disciplina. E no canto direito, geralmente, vai estar relacionado com o tópico que a gente está vendo, tá? Então, é o tópico e a página. E aí, em boa parte dos slides, eu vou colocar algumas fotos de alguns físicos aí para ajudar vocês, para vocês lembrarem dos rostos aí dos físicos que contribuíram para cada área aí dentro da física, tá? Então, no caso de cargas elétricas, no caso de eletromagnetismo, eu coloquei a foto de Maxwell aí, que é um dos nomes, dos principais nomes dentro do eletromagnetismo, tá? Então, ó, a gente vai ver o que é eletromagnetismo, vai ver o conceito de eletrostática, estrutura atômica, né, da matéria, o que é a carga fundamental e os processos de eletrização. E por último, a gente vai ver a transferência de cargas elétricas. Então, a gente vai falar um pouquinho de estática, né, mas com transferência de cargas elétricas. Então, a primeira coisa é a gente saber o que é eletromagnetismo. Então, o eletromagnetismo basicamente é a parte da física, ou o ramo da física, que vai estudar os fenômenos da eletricidade, ou seja, tudo que tem a ver com eletricidade, com corrente elétrica, com diferença de potencial, com campo elétrico, e vai somar esses fenômenos aos fenômenos magnéticos, tudo que tem a ver com campo magnético, com ímãs, com corrente elétrica gerando campos magnéticos e vice-versa. Então a gente vai ter aí basicamente tudo a respeito de fenômenos elétricos e magnéticos, tá? Então a eletrostática, que é o nosso tema maior da aula de hoje, por assim dizer, é a divisão do eletromagnetismo que vai trabalhar aí com as propriedades das cargas elétricas quando elas estão em repouso, certo? A eletrodinâmica vai trabalhar com as cargas elétricas também, mas quando elas estão se movimentando. Então a gente vai ver lá corrente elétrica, diferença de potencial na eletrodinâmica. E a magnetostática, que é para campos magnéticos quando eles estão em repouso ou estáticos, tá? E aí entra um detalhe, porque a gente vai unir a eletrodinâmica com a magnetostática para formar as ideias de eletromagnetismo, de ondas eletromagnéticas, de campos magnéticos sendo gerados por essas ondas e tudo mais. Então a gente tem a fotinha de Maxwell aí, né, James Clerk Maxwell, que é talvez o principal cientista aí dentro do eletromagnetismo, ao lado de Ampère, de Alessandro Volta, de George Ohm e Coulomb e alguns outros. Então, ó, a gente tem aí nossa estrutura atômica sendo formada lá quando a gente divide a matéria em várias partes, chega um momento que a gente tem os átomos, certo? Então, ó, se a gente lembrar lá que a matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa, então esses caras eles têm que ter massa, certo? Porém, a gente tem três detalhes aí. A gente tem massa, a gente tem carga e a gente tem o spin, certo? Então a gente tem massa, carga e spin. O que é isso? Bom, a massa basicamente é a propriedade intrínseca da matéria. A carga também é propriedade intrínseca da matéria, né? Porque você consegue determinar a origem, mas você sabe que os prótons e elétrons eles têm carga. E o spin ele vem do movimento aí, possivelmente dos elétrons e dos prótons. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, os prótons, a gente vai representar sempre pela letra P, eles têm carga positiva. Então, eles estão lá no núcleo, a gente pode falar, por exemplo, que são as esferas vermelhas aqui do núcleo. Os nêutrons, eles têm carga zero, mas eles possuem massa, a gente vai exemplificar pela letra N. E os elétrons, eles têm carga negativa, e a gente vai representar pelo E minúsculo. Tá? Então, os elétrons, eles estão orbitando aqui, ó, em volta do nosso núcleo. Tá? E a carga fundamental, ela é a carga de um próton ou de um elétron, que é a mínima carga que a gente pode ter em qualquer corpo. Ou seja, a gente só pode ter a falta ou o excesso de um elétron. Tá?
E aí eu coloquei a imagem para vocês, porque a gente colocou aqui já a unidade de medida junto, porque a carga fundamental é dada em Coulomb. E eu coloquei a imagem para vocês do cientista aí, né, que deu origem ao nome Coulomb, né? Já geralmente essas unidades de medida elas vêm em homenagem a algum cientista. Bom, a gente tem um detalhe a respeito das cargas elétricas, que é o seguinte: cargas iguais se repelem e cargas diferentes opostas se atraem, certo? Então a gente vai sempre ter isso em mente, ó, cargas iguais ou de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. Então vamos falar um pouquinho dos processos de eletrização, que é como as cargas elétricas podem ser geradas aí na eletrostática. Então primeiro a gente tem a eletrização por atrito, que quando dois corpos que estão neutros inicialmente, ou seja, eles têm o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons, eles são atritados. E aí eles se eletrizam em razão do atrito, e um corpo fica com a carga positiva e outro com a carga negativa. E aí isso varia de acordo com o que a gente chama de série triboelétrica, tá? Que é mais ou menos isso aqui que eu coloquei para vocês. Então, ó, vai desde o mais positivo, quem tem possibilidade de ficar mais positivo, ou seja, doar os elétrons, e quem tem mais possibilidade de roubar os elétrons ou ficar mais negativo, certo? Então, por exemplo, se a gente utilizar aí uma régua de polietileno e cabelo, então quer dizer que o cabelo, como ele está mais para cima na nossa escala, ele vai ficar positivo e a régua de polietileno vai ficar negativo, certo? Então já é uma experiência aí para a gente pensar. Por quê? Porque a gente pode atritar, por exemplo, a régua no cabelo e depois induzir uma carga, por exemplo, em papéis, pedacinhos de papel pequenos, a gente consegue induzir uma carga, que já é um segundo processo de eletrização. Então, a princípio, a eletrização por atrito, ela funciona aí baseado nessa série triboelétrica de acordo com os materiais. Então, ó, o processo de eletrização por contato é quando a gente tem uma carga que está neutra primeiro, e aí eu tenho outro corpo que está carregado. Pode ser positivamente ou negativamente. Quando o corpo carregado entra em contato com o corpo neutro, ele transfere carga para outro corpo. Então, essa carga aí, por exemplo, eu coloquei o exemplo do gerador de Van der Graaf aqui, que é o seguinte, como que funciona? Ele é um aparelho que funciona à base de atrito, e depois que esse atrito ele é feito, a carga elétrica vai se acumular na parte de cima dessa esfera de metal aí, às vezes é uma esfera de alumínio, tá? E aí quando a gente vem e encosta, a gente não toma o choque, né, por assim dizer, mas a eletricidade, né, no caso a eletricidade estática, vai passar para o nosso corpo. E aí é o caso da menininha que colocou a mão aí e o cabelo arrepiou. Se não for possível, se você chegar com a mão um pouco perto, a carga ela vai pular para sua mão. Aí sim dá a impressão que é um choque, mas é pequeno, né, relacionado a choque da tomada, por exemplo. E aí, por último, o processo de indução. A indução é basicamente produzida por um corpo que está carregado positivo ou negativamente. Né? Então a gente pode pensar lá no caso da régua que a gente tritou no cabelo, né? Usou a régua no cabelo, fez o atrito, e aí a régua lá, pela nossa regra, ela é negativamente carregada, certo? Bom, por ela sendo negativamente carregada, o que vai acontecer? Quando a gente pegar o papel, ele vai induzir uma carga positiva no papel. Então, o papel lá que antes estava neutro vai induzir uma carga positiva, né? E a carga negativa vai ficar mais longe. Quando ligar, né, dá um jeito, por exemplo, de encostar em alguma superfície que possa descarregar essa eletricidade, né, essas cargas, então esse cara aqui, que é o papel no caso, vai ficar positivo.
Claro que a gente pode pensar em corpos condutores, né? Aqui eu estou dando um exemplo só para ficar mais lúdico, tá? E aí, por último, a gente pode pensar na transferência de carga. O que seria a transferência de carga? Quando a gente tem dois corpos, e a gente vai falar que eles são idênticos, a gente pode pensar o seguinte: se a gente tiver um exemplo, um corpo com a carga ali de 10 coulomb, em outro corpo, ou seja, ele está positivo, né? Com uma carga de menos 4 coulomb, eles são idênticos. Se a gente colocar eles em contato, a gente pode ligar um fio aí, condutor, né? O que vai acontecer? A gente vai ter a transferência de carga de quem tiver mais negativo ou de quem tiver elétrons para doar, certo? Nesse caso aqui, a gente tem um corpo que está negativo. Ele vai transferir os elétrons para o corpo positivo. Sempre funciona assim, sempre é transferência de elétrons, nunca de prótons. Então, como que a gente vai saber se eles são idênticos? A gente pode simplesmente supor que a carga final de cada um é a carga do corpo 1 mais a carga do corpo 2 dividido por 2. Então, para esse caso, a gente teria o quê? Os 10 coulomb menos os 4 coulomb dividido por 2, que vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Opa, professor, então é só somar e dividir por 2 se o exercício disser que são corpos idênticos, feitos do mesmo material, tem o mesmo tamanho, tudo mais. A gente pode ter o caso também de um corpo aí positivo, vamos supor que fosse os mesmos 10 coulomb, mas agora o segundo corpo tem carga zero. Certo? O que ia acontecer? Se a gente fizesse ligação aí, como quem está mais positivo é o 10 é mais positivo do que zero, então os elétrons também vão sair do zero aí. Só que para esse caso, os dois vão ficar positivos, né? Então a gente pode simplesmente pegar a carga Q1 e dividir por 2, né? Porque a carga Q2 é zero. Então, ó, a quantidade final é 10 dividido por 2, que dá 5 coulomb. Beleza. Agora a gente pode pensar num exercício aí, a partir do momento que a gente já conseguiu identificar quais são os meios aí da gente obter a carga final. Então, não é muito complicado, não tem muito segredo, se as esferas forem metálicas e idênticas. Então, ó, duas esferas metálicas idênticas, com cargas respectivamente 5 vezes 10 a menos 6 coulomb e menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb, primeiramente separadas, são colocadas em contato. Qual a carga final das esferas quando elas estão separadas? Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 10 a menos 6 e menos 3 vezes 10 a menos 6. O que a gente faz para encontrar isso aí? Carga final é igual a carga Q1 mais Q2 dividido por 2. Então, beleza. Carga final são 5 vezes 10 a menos 6 menos 3 vezes 10 a menos 6. E a gente já sabe como que resolve isso. Dividido por 2. Então, ó, carga final vai ser 5 menos 3 dá 2 vezes 10 a menos 6. Dividido por 2. Então, nossa carga final é 1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Beleza, um exercício resolvido aí, né? Não é muito difícil. Somou e dividiu por 2. Bom, e aí para a gente encerrar e eu colocar mais um detalhe para vocês aqui, ó. A eletrostática é o campo que vai estudar as cargas elétricas em repouso. A matéria vai ser composta de átomos, né, que tem prótons, nêutrons e elétrons. A carga fundamental é a carga do elétron e próton, né? Os dois têm a mesma carga, equivale a, colocar aqui, equivale a
1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então lembre sempre de utilizar aí a unidade de medida. E por último, a gente relembra aí prefixos, tá? Ou os prefixos. Então, a gente vai ter algumas letrinhas aparecendo aí, tá? O M, que vai representar mili. O Mi, que vai representar o micro. E o N, que vai representar nano. Professor, para que esses prefixos? Bom, toda vez que a gente tiver um M, por exemplo, milicoulomb, a gente vai poder trocar o M pelo 10 a menos 3. No caso, o Mi, né, pelo 10 a menos 6, parece um M, mas não é. Parece mais um 1, na verdade. E o nano por 10 a menos 9. Certo? Então, todas as vezes que a gente tiver algo desse tipo aí, a gente pode trocar esses valores, tá? Então, vou reescrever aqui o micro. Mais ou menos isso aí. Tá certo? Então, boa sorte nos exercícios e qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.